Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Você tem ideia de quanta engenharia tem no projetar, implantar e manter a indústria do entretenimento? No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma fração deste mundo: a manutenção dos parques de diversão. Vamos saber, por exemplo, como é a manutenção de uma montanha-russa, roda gigante, dentre outros equipamentos. Para tanto, está aqui hoje conosco o engenheiro mecânico Fábio Ferreira da Silva, formado em 2006 pela Faculdade Politécnica de Jundiaí. Antes disso, fez o curso de técnico mecânico em 1983 pela Escola Técnica Estadual Dona Escolástica Rosa e o curso de desenho industrial na Faculdade Santa Cecília, em 1985, ambos no município de Santos. Participou do grupo de estudos na criação das normas ABNT de parques de diversões, parques aquáticos, parques de trampolins e playgrounds. É membro votante da American Society for Testing and Materials, ou seja, Sociedade Americana de Testes e Materiais, que é uma organização internacional com sede nos Estados Unidos que desenvolve e publica normas técnicas para uma ampla gama de materiais, produtos, sistemas e serviços. É membro da ADIBRA, Associação das Empresas de Parques de Diversões no Brasil, e também é membro da International Association of Amusement Parks and Attractions. Traduzindo, é a Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações. É a maior organização do mundo voltada para o setor de entretenimento, lazer e parques temáticos, também com sede nos Estados Unidos. É sócio proprietário da empresa FFS Engenharia e Controle, empresa que atua nas áreas de engenharia de entretenimento e controle de processos de manutenção e operação de parques. Oferece soluções técnicas voltadas para otimização, segurança e eficiência operacional na análise de projetos de entretenimento instalados em shopping centers, parques de diversões, aquáticos e playgrounds. Também conosco, o engenheiro civil Wagner Vieira Xaxá, atual presidente da EJ. Agradecemos a presença de vocês aqui no EJ Conecta e passo a palavra para o Xaxá para que faça suas considerações iniciais. Fábio, agradeço a tua presença aqui para o nosso podcast de hoje e a gente vai mostrar a importância da inspeção em áreas de diversão, vamos chamar assim, né? Então, onde a gente acha que o negócio é muito simples, existem alguns fatores que são importantes e obrigatórios, né? Para que a gente possa realmente, aonde o pessoal está se divertir com segurança, né? E também quem oferece também ter a mesma condição, né? Ele está assegurado que tudo isso vai funcionar muito bem. E a atividade da engenharia nisso daí é muito importante, né? Tanto é que a gente vê o seguinte, o próprio CREA também existe, por exemplo, agora estamos chegando no final do ano. Aí nós temos os shoppings eles colocam dispositivos, equipamentos, tem um monte de coisa que eles põem lá para ser atrativo, né? E o CREA vai lá ver se tem um engenheiro responsável. Entende, engenheiro responsável é o papel dele, da fiscalização, ela para ali. Mas, em contrapartida, o que você faz, né? Não necessariamente você em todos os shoppings, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte, alguns cuidados que é importante a gente falar nisso, independente do shopping. Aonde é obrigatório a gente participar como engenharia nos laudos? Bom, obrigado pela oportunidade, Xaxá, Silvio, por estar falando sobre esse assunto, que é um assunto talvez novo no Brasil, apesar que nós temos as normas aí vigorando aí desde 2011 relacionadas a isso, mas aonde a gente tem que aplicar hoje a norma de parque de diversão e de entretenimento, vamos falar no geral,
nós estamos falando de parque de diversão, parque aquático, nós estamos falando de parques de trampolim, estamos falando de infláveis, teleféricos, circos e também karts de entretenimento, que é diferente de kart de competição, né? Então, esses são os lugares onde atua. E também vale falar sobre brinquedos de aventura. Então, nós estamos falando de tirolesas e arvorismos, coisas que estão relacionadas a aventuras, que é uma outra norma também aplicada. Legal. E você, em termos de legislação, o que tem no Brasil, o que difere das normas internacionais? As nossas aqui são suficientes para garantir segurança para a gente? Hoje sim, né? O Brasil teve um delay razoável em relação a isso, a ter normas nacionais. A BNT fez um trabalho excelente durante todos esses anos, relacionados a todas essas normas. Então, nós temos aí normas, e elas estão atuais, né? Para ter uma ideia, a norma de parque de diversão foi feita em 2011, já renovada em 2023. As normas de playground, elas foram feitas em 2012, já renovadas em 2021, e aí por aí vai. A de infláveis está sendo renovada nesse momento, na BNT, então, onde nós participamos também com esse trabalho. Quando você fala em infláveis? Infláveis a gente fala de infláveis de pequeno, médio e grande porte. Hoje nós temos infláveis que ficam dentro de shopping, na área externa de shoppings, são grandes infláveis. E existem infláveis que ficam na área interna de shopping. E aí tem detalhes aí que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, eu coloquei um inflável dentro do shopping, um escorregador, mas eu não vou colocar não vou ancorar, porque eu não preciso ancorar o negócio, que não vai ter vento. Mas não é bem assim. Às vezes, por causa da altura, você pode ter um tombamento. Então, o tombamento pode ser causado centro de massa por conta das pessoas que estão ali. Então, você tem que ter uma ancoragem. Mas eu não tenho como furar o chão do shopping. Beleza. Você tem como fazer grandes lastros de areia, lastro de água. Existem como fazer isso. Tem que ser feito. Mas vai ficar feio. Tematiza, né? Coloca no teu layout para que isso aconteça, né? E fique bonito. Então dá para deixar bonito a ancoragem. E seguro. Isso é importante. E você comentou também aqui um pouquinho antes de a gente começar aqui, de uma norma F24, comenta um pouco para a gente disso. A STM ela tem vários segmentos, e a STM, que é uma norma que está focada americana, né? A STM é a BNT deles de lá ou não tem nada a ver? Podemos falar que sim. E ela é utilizada em alguns países da América do Sul, por não ter normas específicas do país. Então, alguns países ainda na América do Sul ainda se utilizam da STM em vários segmentos por conta disso. O próprio Brasil, em algum momento, se utiliza da STM quando a BNT não está relacionada. Então, por exemplo, para karts de entretenimento, por exemplo, a gente ainda usa a STM. Já usamos a STM para trampolim, parque de trampolim. Hoje, ela já está dentro da norma de parque de diversão, a trampolim. Então, hoje, a gente utiliza a norma brasileira. A norma de parque de diversão, entre outras, já são parte dessas normas. Então, hoje o Brasil tem uma capacidade de atuar com suas normas, na grande maioria, equivalente às europeias e americanas. E para quem tiver interesse, os nossos amigos, principalmente os jovens engenheiros que estão nos assistindo, quais são os números das normas que balizam isso daí? Você podia falar para a gente? Posso. A parque de diversão, quando a gente fala parque de diversão, parque de aquático e trampolim, é a 15926. De quando que ela é? Ela é de 23. Recente. De 23, ela foi atualizada agora. A 16071, que foi atualizada em 2021. Qual que é essa? Essa é a norma para playground, né? Eu não tenho aqui o número de todos, mas eu vou falar todos os números. Nós temos aqui a de teleférico, a 16335, a de circo, que é a 16650. Nós temos são essas as brasileiras. E temos de acessibilidade, que eu não tenho o número aqui agora, de acessibilidade, não, desculpa, de arvorismo e brinquedo de aventura, que também já tem norma específica para isso. Tem norma específica para isso também, hoje no mercado. E também a gente dá uma olhadinha sempre na 9050, que é a norma de acessibilidade. Vale lembrar que tanto a norma de parque de diversão quanto a de infláveis, hoje, já tem um capítulo específico
de acessibilidade. Isso vale para quem? Acessibilidade vale para o fabricante e para as pessoas que forem aplicar esse, e principalmente para o fabricante, porque eu já peguei algumas fabricações que, por exemplo, faz uma rampa para cadeirante, mas deixa um dente de 15 centímetros para entrar a cadeira. Então, quer dizer, então tem que tomar cuidado na fabricação para estar envolvido com a norma com relação a isso. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que é interessante para o nosso público. Quando você fala em kart, você deu alguns detalhes ali que é interessante. Quando a turma vê a pista de kart, parece um negócio muito simples, né? Simplesmente é um espaço para o kart correr, aqueles pneus que é para absorver a batida dele. E não é bem assim, né? Não. Existem alguns outros cuidados que você teve a oportunidade de ver. O kart eu fiz um trabalho bem forte, uma rede de shopping, com relação a isso. E aí a gente vê os números são gigantes de acidentes e ocorrências, né? De cabelo preso e outras coisas. Então existem para kart de entretenimento, onde você coloca pessoas que não têm nenhuma afinidade com aquilo, desde criança. Vai lá para brincar. Vai lá para brincar, desde crianças até adultos. Então você tem que ter alguns equipamentos que são obrigatórios, né? Além de você ter alguns cuidados na montagem desse espaço. Você vai montar isso no shopping dentro do estacionamento. Então nós temos que saber se não tem declives e aclives nesses locais que possam estabilizar o carro, porque isso está na norma. Então você tem que, algumas pequenas medidas não podem, tem que ter uma praticidade muito boa. Entre detalhes de curvas, enfim. Então você tem uma gama de pontos de controle e velocidade do veículo e tudo mais, e você, proteções dos motores, proteções com carenagem em alguns lugares, para que as pessoas não... E usar touca e usar alguns equipamentos que tem que ser obrigatório. E às vezes essas montagens acontecem... e ter também ali um responsável técnico, né? Todo lugar que você tem entretenimento vai colocar gente para brincar, alguém tem que estar se responsabilizando tecnicamente. Então ali tenho crianças e adultos brincando naquilo, seja para qualquer atividade dessas que eu estou falando aqui. Tem que ter um profissional sendo responsável com o laudo circunstancial. O que é o laudo circunstancial? Né? Vale acrescentar isso. O laudo circunstancial tem que estar lá as características do brinquedo, tem que estar lá a faixa etária permitida, tem que estar lá o tempo que aquele brinquedo vai executar, quais foram as manutenções preventivas executadas e quais são as manutenções diárias que são executadas ali, para que aquilo mantenha. Qual é o treinamento que aquela equipe tenha. Então, esse laudo circunstancial, o cara se amarra, com o profissional se amarra de fio a pavio, quer dizer, ele é responsável por todo o processo que envolve as pessoas. Então, ele tem todo esse envolvimento. A RT vai estar lá como execução, né? Manutenção. No CREA, hoje, em todo o sistema CREA Confea, nós temos no Brasil, está um espaço chamado Parque de Diversão. Então, todo lugar que tem entretenimento, tem que colocar essa frase. Tem lá uma linha que chama Parque de Diversão. E é lá que ele tem que colocar na parte de atividades, no documento que ele cria. O trabalho do Fábio se apoia no quê? Quer dizer, você chega num local para fazer a inspeção, você depende também do trabalho anterior de outros profissionais. Conta para a gente qual é essa matriz de responsabilidades, vamos chamar assim. O meu trabalho, para chegar nesse patamar, nessa condição, já fui treinado pela TÜV Sud, que é uma TÜV americana, a TÜV é um órgão fiscalizador europeu, né? Eu tive essa noção. Em 2011, quando a nossa norma foi criada, que ela veio, parte dela, da INE, está lá, claro, um item que chama-se inspeção independente, que é uma inspeção que vai controlar se todos os processos de trabalho, todos os processos de controle, e todos os profissionais envolvidos, então está ali acontecendo. Então, foi feito ensaio destrutivo, a gente dá uma olhada no documento, ver se o ensaio destrutivo está lá com tudo aprovado, enfim. Então, todos esses detalhes a gente faz essa avaliação e, principalmente, na avaliação todos os pontos de segurança daquele brinquedo. Então, o brinquedo tem que ter um colete, o brinquedo tem que ter só um cinto de segurança, porque cada característica de brinquedo vai oferecer um tipo de não precisa colocar um colete abraçado em todos os brinquedos, né? Enfim. E aonde que eu me apoio nessa história toda é justamente aí nesses pontos e a especialização de como engenheiro mecânico, né? Então,
aí eu tenho o CREA e tenho uma empresa registrada no CREA de engenharia que me dá esse respaldo para executar esse tipo de avaliação. Acho que não sei se foi claro a pergunta. Foi. A resposta, desculpa. Foi. Eu queria comentar, nós demos risada um tempo atrás numa conversa nossa, né? Que nós falamos o seguinte a respeito dos parquinhos que tem nos prédios, né? Tá. Parece um negócio muito inofensivo, parece um negócio assim com pouca relevância quando a gente fala numa inspeção. Gostaria que você comentasse, inclusive, aquele detalhe, né, que a gente fala, o balanço é um negócio tão simples, né? Parece tão banal, né? E, na verdade, ele tem alguns pontos que precisam ser observados de maneira muito precisa, né? Normalmente, assim, acontece, em alguns momentos, eu sou chamado depois que acontece o assunto. E aí eu já... Apagar incêndio, e aí às vezes não tem incêndio para apagar, né? Complica. Então, eu já tive a oportunidade de ir a alguns condomínios e por conta que aconteceu, o balanço arrebentou, caiu com a criança e tudo mais, né? E aí, quando a gente vai ver, em alguns detalhes, e eu vi isso praticamente dentro de casa, no condomínio que eu morei, a corrente do balanço, por exemplo, ela tem que ter ela não pode ter um desgaste mais do que 10% do diâmetro da corrente. Então, o diâmetro da corrente não pode desgaste. E eu já peguei faltando 10% para arrebentar. Então, quer dizer, então, e normalmente é uma questão de como você lê a norma, né? E a norma também dita que você tem que colocar o playground com um piso absorvente de impacto, né, que é um piso que absorve qualquer queda que houver ali naquele espaço, e é o espaço do play. E também você tem algumas distâncias, você tem que respeitar 1,5 metro do balanço de uma parede ou qualquer outro lugar. Então, aquele negócio de colocar o playground às vezes num cantinho, sobrou esse cantinho aqui, vamos pôr o playground aqui, porque precisa, para cumprir uma parte, não é bem assim. Tem que ter um estudo muito legal. Hoje já existem grandes empresas no Brasil que constroem parques e trabalham em cima da norma. Então tem que ter uma placa de informação informando qual é a faixa etária que é permitida naquele espaço, para evitar que um adolescente acabe frequentando um brinquedo que é para uma criança de 10 anos. Então, só esse tipo, tudo isso aí tem que ter dentro de casa, dentro de um playground que é dentro de casa. Então, tem que ter essas informações. Quando eu falo dentro de casa, é um condomínio de prédio, um condomínio de casa, enfim, um clube. É que nem você falou, né? Quando tem hora que você é chamado, na verdade, para dar o diagnóstico do que aconteceu, né? E, na verdade, não foi preventivo, né? E também não dá para ser corretivo, porque o problema já ocorreu, né? E esse trabalho que eu faço hoje, eu faço um trabalho muito forte dentro de shopping center para Natal, preventivo, que é justamente isso. A gente vai, de históricos que a gente tem no passado, que a gente já olhou, a gente vai analisar o que pode acontecer, né? Já tive a oportunidade de chegar em locais, uma roda gigante, aí a gente vai fazer teste, eu aperto o botão de emergência e falo, beleza, agora tem um velhinho lá, um casal de velhinho lá em cima, que está preso na roda gigante dentro do shopping. Uma rodinha pequena. Como é que a gente tira de lá? Aí o dono do brinquedo fala, não, o shopping tem gerador para isso aqui. O shopping, não, aqui nesse lugar não tem gerador para isso aqui. Aí, opa, como é que eu vou tirar lá? Então, se esse preventivo não acontecesse, você tinha uma crise. Porque tem um casal de velhinho e o brinquedo, a roda gigante está parada lá no. Então, tem detalhes, esses detalhes que a gente vai colher para deixar com muito mais tranquilidade, junto com o relatório, verificando a documentação legal, né? Para que a gente tenha os profissionais corretos ali, cumprindo a CONFEA, cumprindo a resolução 52 que nós temos. Tem que ter um profissional de engenharia mecânica ali sendo responsável por todo o período. O que é importante, né, que você está deixando claro na nossa conversa, é que, na verdade, é o seguinte, né? A tua função não é só mostrar o problema. Não. É que você mostra, na verdade, algumas soluções e algumas precauções. Então, muito dos posicionamentos, eles são preventivos, né? Então, orienta, precisa fazer isso, aquilo, que nem você falou do kart, né? Precisa colocar o gorro lá para poder esconder o cabelo, né? Mas eu gosto do cabelo solto. Não pode. Porque senão vai enroscar numa roda e aí a desgraça está feita, né? Então, acho que o nosso papel, né? Quando eu falo nosso papel, como engenharia, né? Eu acho que está focado na solução, né? Ou buscar algumas soluções preventivas, não só pós, né?
Então, acho que é um negócio muito, muito importante. Agora nós estamos vivendo uma fase, a partir dos próximos dias aí, é Final Natal. de ano. E onde nós temos vários shoppings colocando brinquedo dentro do shopping, né? E aí, quando você vai ver, quando eu tenho a oportunidade de estar inspecionando esse shopping, a gente percebe que às vezes o cara coloca uma RT de engenheiro civil para ser responsável pelo brinquedo. Não desmerecendo, mas é uma questão de respeitar uma resolução que existe no nacional. Então, às vezes, coloca até de outros segmentos, né? Só que pode colocar. O problema é que existe uma resolução do CONFEA que o CREA está submetido, que tem que ter um engenheiro mecânico. É a atribuição que está sendo Mas eu quero considerada, né? colocar lá outros profissionais. Beleza, pode colocar, mas tu tem que cumprir a resolução que nós temos aqui do CONFEA. Então, quer dizer, se tiver uma fiscalização do CREA, que eu falo sempre para o pessoal, ele vai perguntar, cadê esse profissional? Mas eu tenho esse. Mas e esse que o É o principal. nacional manda colocar? De repente, o próprio civil, né? Ele pode ter amarrado na RT dele uma RT de um profissional, que seria o mecânico, para poder validar, né? Ou avalizar o trabalho que foi feito e está desenvolvido. Ele tem que ter esse cara mecânico por essa resolução. Correto. Mas existem hoje nós temos aí outros órgãos que estão correndo em paralelo com a gente, mas fica atento que existe a resolução nacional. Nós vamos falar uma outra coisa que eu gostaria, que foi bem interessante que você falou agora, que você comentou, porque quando a gente fala também, existe uma carga elétrica que ocorre em cima de todos esses, principalmente final de ano, né? A parte melhor que tem é aquela iluminação, coisa e tal. Tá. Então, a gente vê também a necessidade, né, e a obrigatoriedade da participação do engenheiro eletricista. Sim, né? sim. Então, para poder validar a carga. Isso. Vale lembrar, isso é muito importante que tu está falando, porque tem que ter um profissional elétrico responsável pelo projeto e tem que ter um engenheiro responsável pela execução desse projeto. Pode ser o mesmo profissional? Pode. Às vezes muda de estado, o projeto pode ser de qualquer estado, mas a execução tem que ser do estado ali que a gente está vivendo. E um detalhe que às vezes as pessoas esquecem, vale lembrar também, é as árvores de Natal, essas coisas que são colocadas em shopping, chega iluminação e não são aterradas. Então, o shopping, existe uma malha de shopping, o shopping tem uma malha muito forte com relação a isso, devidamente validada anualmente. Então, leva terra a cada árvorezinha dessa de Natal, porque se tiver uma fuga de energia, apesar de você ter lá um DR, ter lá disjuntores amarrados, se tiver uma fuga de energia e a pessoa estiver ali próximo, se não tiver um terra, ela pode ser um terra. Então, não só no brinquedo, na estrutural dos brinquedos, como também nas estruturas ao redor onde tem iluminação, está sempre preocupado em colocar um terra validado por um profissional capacitado. É importante, né, a gente mostrar isso aí, isso é importante. São duas RTs que a gente precisa. Sempre desse profissional. O engenheiro elétrico, em Natal, acho que talvez até é muito mais importante por tanta luz que a gente coloca desse negócio. A carga, ela é... Agora, Fábio, eu chego com a minha família num parque de diversão. Eu tenho indicativo aí de garantia de que aquela montanha-russa que eu vou ingressar com a minha família, meus filhos, ou aquela roda gigante, passou por um trabalho de inspeção? Qual é a garantia que a gente tem como usuário disso? Hoje, se você for no estado de São Paulo, se for no Hopi Hari, você for no Animalia, se você for nos parques que estão relacionados a São Paulo, porque existe no estado você tem que colocar um 10x10, uma plaquinha informando qual foi a última verificação, qual o número de verificações que é feito diariamente, quem é o profissional e RT, e o tempo de validade. Então, em cada placa indicação na frente do brinquedo, vai ter vai ter essa... Normalmente isso está na entrada do brinquedo? Está na entrada do brinquedo. Uma plaquinha de no mínimo 10x10. Dentro da placa, com todas as informações, tem uma plaquinha 10x10, onde vai estar indicando. Onde vai estar indicando. No estado de São Paulo, com certeza, em outros estados tem um diferencial.
Em parques itinerantes, os caras às vezes colocam uma placa na entrada, informando o profissional que está responsável por aquele parque, naquele período, né? Mas é um item, em São Paulo, pode chegar nesses grandes parques que você vai identificar esse tipo de informação. E outra preocupação muito grande nos parques, né? Que nós também... as nossas conversas são longas, né? E, na verdade, é o seguinte, o duro é conseguir o Fábio, né? Para poder conversar. Não, porque ele passeia para burro, né? Ele não se diverte, né? Viaja bastante. Mas ele viaja muito, né? Então, algumas oportunidades, a gente basicamente fala da atividade específica da engenharia, né? Porque é um assunto que empolga, né? Principalmente quando fala para mim, eu fico muito empolgado com todos esses assuntos, né? E quando ele anda o Brasil inteiro, né? Fazendo esse tipo de atividade. E quando a gente fala com relação aos parques, etc., principalmente nos parques, eles têm também as rotas de fuga, né? Que eles são mostrados. A gente não liga para isso, né? Porque, felizmente, a gente conhece pouco sinistro, né? Mas é importante a gente deixar claro que é o seguinte, toda essa preocupação, ela existe e ela vamos lá, levada em consideração. O duro é que a gente não olha toda vez que a gente precisa. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, e lá, no parque itinerante, aí isso me chamou a atenção, porque a gente não via isso no Brasil, isso nós estamos falando em 2008, mais ou menos. Tem uma placa escrito saída, gigante, mas no alto, onde você levantava a vista, você via a placa, não é uma plaquinha falando que é aquela saída. Então, as rotas de fuga, elas são muito, muito... Mesmo um parque, estou falando de um parque num campo aberto, onde você tem um parque ali com vários brinquedos. Se tiver que sair daquele espaço por algum motivo, você tem visualização. Hoje, no Brasil, os parques itinerantes já estão colocando placas de emergência. Hoje tem uma legislação, melhorou muito a nossa legislação em geral, e hoje as rotas de fugas são muito mais bem sinalizadas. Legal. Falando em foco em rota de fuga e elétrica, que também é importante, e falando de parque itinerante, o que acontece muito em parque itinerante com relação à elétrica é com relação a fazer o aterramento apenas colocando uma vara e conectando um fio ali na estrutura. E aí, faz de conta. E aí a gente tem que tomar cuidado que existe um equipamento chamado terrômetro que tem que ser utilizado em algum momento para verificar se a resistência ômega daquele espaço está ok. Pode ser por brinquedo, pode ser fechando num anel, essas varas todas, entende? E aí você consegue ter um retorno bacana. Então eu exijo também, quando é feito, que me entregue um laudo, falando brinquedo por brinquedo, qual a resistência ômega que nós estamos identificando em cada brinquedo. Eu já identifiquei de pessoas em parques itinerantes, né, não desmerecendo, mas já teve parque de pegar uma vara de 2 metros e cortar pedaço de 200 e ter... Você vê as varas, mas você não sabe o quanto está para baixo. Não tem quanto resistência ômega. Então, ter um laudo disso é muito importante. E isso garante... É uma segurança para o dono do parque e é uma segurança para as pessoas que estão usando ali aquele espaço. Porque, não, às vezes, o cara pode ter um choque estático. Se o cara tem uma medição dessa bem feita, bem controlada, ele tem até como se documentar. Mas se o cara não tem nada, tu não sabe se é um choque elétrico que ele está tomando ali, provavelmente carro de bate-bate e outros aí que tem que ficar muito atento com isso. Ok, que legal. Fábio, foi muito interessante a nossa conversa aqui. Obrigado. Agradeço bastante em nome do AJ Conecta, queria agradecer a sua presença. Obrigado. Um bom dia para você. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo apoio. Até a próxima. Tchau, até mais.